Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 20, versículo 26 até o versículo de número 29, para uma reflexão sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e as implicações na vida da igreja, especialmente na vida de quem está passando alguma crise, como Tomé estava. João capítulo 20, verso 24 ao verso 29, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não meteu o dedo no lugar dos cravos, não meti a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, cresces? Bem-aventurados que não viram e creram. Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Volta de novo, por gentileza, liga esse ventilador, senão esse irmão vai morrer. Está com problema, né? Diga a Deus, trabalho para você depois, viu? Irmãos, nós estamos hoje celebrando a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sexta-feira passada, há 4.000 anos atrás, um homem combalido, depois de ter sido julgado e condenado pelo tribunal judaico e também pelo tribunal romano, foi obrigado a levar a sua cruz até o Monte Calvário para ali ser executado. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, como eu falei, combalido porque ele tinha sido açoitado, tinham colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, tinha sido insultado, cuspiram nele, fizeram o que acharam conveniente fazer. E a palavra diz que o sofrimento foi tão grande que Jesus não conseguiu levar a sua cruz, porque era obrigação do condenado levar a cruz às costas até chegar no local onde seria executado. E a Bíblia diz que constrangeram um homem chamado Simão Cirineu para ajudar a levar a cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ali no Calvário Jesus foi pregado na cruz, e a palavra diz que de 9 horas da manhã até às 3 da tarde o Senhor estava pendurado. Algumas coisas maravilhosas aconteceram naquele momento, coisas também extraordinárias, como trevas de repente, e das 12 às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde Jesus clamou: Eli, Eli, o Eloi, Eloi, lama sabachthani. E a palavra diz que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ali ele morreu. Diz a Bíblia ainda que Jesus foi sepultado num sepulcro próximo onde ele fora crucificado. E a palavra diz que os líderes religiosos de Israel solicitaram a Pilatos que lacrasse o sepulcro, porque Jesus tinha dito que ao terceiro dia haveria de ressurgir dentre os mortos. E Pilatos cedeu a guarda do Império Romano, ficou ali postado defronte daquele sepulcro, aguardando que passasse o terceiro dia. Diz a palavra de Deus, na madrugada do domingo, do dia de hoje, o anjo desceu do céu, aconteceu algo miraculoso, o sepulcro foi aberto, descerrado, os guardas que estavam
orientados para guardar o sepulcro, caíram como mortos, desmaiados. E aconteceu aquele fato tão esperado, tão vaticinado nas Sagradas Escrituras, e Jesus retornou à vida, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Ressuscitou dentre os mortos, vivo, poderoso. E diz a palavra, meus queridos, que ele passou 40 dias ainda com os seus discípulos aqui na face da terra. E depois desses dias ele os convocou até Betânia, e ali subiu aos céus, ascendeu aos céus, uma nuvem o encobriu quando ele estava subindo devagarinho, e a palavra diz que ele assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali está absoluto, governando o universo e governando principalmente aqueles que creem e o recebem Ele como Salvador e Senhor das suas vidas. Amém, queridos? Eu queria rapidamente notificar algumas coisas importantes sobre este fato tão precioso e depois terminar falando sobre o homem crente, o servo de Deus que estava em crise, que foi o apóstolo Tomé. Eu queria lembrar aos irmãos que o que aconteceu no dia de hoje, no dia de domingo, que nós celebramos o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, já estava vaticinado pelo profeta e rei Davi, rei de Israel. Lá no Salmo 16, verso 8 a 11, há um vaticínio que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que a sua alma não ficaria presa no Hades, nem o seu corpo à sepultura. Aquele corpo não seria corrompido, não haveria de se estragar logo após a morte, fora preservado por Deus. E quando Pedro pregou o seu sermão no dia de Pentecostes, Pedro faz referência a este grande e glorioso vaticínio que Davi profetizou em nome do Senhor. O fato histórico da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos, está relatado, identificado, revelado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Anjos de Deus que presenciaram o acontecimento, o fato, testificaram a Maria Madalena e a outra Maria que Jesus não estava ali naquele sepulcro que estava vazio e que ressuscitara dos mortos, dentre os mortos. Eu tive o privilégio de ir lá em Jerusalém, pela graça de Deus. E lá em Jerusalém, 2 lugares são identificados como possíveis lugares onde Jesus Cristo foi sepultado. Um é administrado pela Igreja Romana, chamado Santo Sepulcro. E outro é um jardim que é administrado pelos ingleses. E ali tem uma sepultura que está vazia, que os evangélicos entendem que foi ali que colocaram o corpo do Senhor morto. E ali tem uma frase em inglês que diz: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém, irmãos? O túmulo está vazio. Lá não está a identificação: aqui jaz os restos mortais do Senhor Jesus Cristo. Não! Ele não está aqui, mas ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para mim, irmãos, as provas contundentes da ressurreição de Jesus não é tanto o sepulcro vazio. Porque o sepulcro vazio, os judeus contaram uma história mentirosa na época, e que tem traspassado o tempo, de que vieram os discípulos de noite e roubaram o corpo de Jesus, e que ele não ressuscitara dos mortos. E esse assunto foi administrado pelas autoridades religiosas de Israel, subornaram a guarda que foi designada por Pilato para guardar o sepulcro, para que eles dissessem e propagassem que eles estavam dormindo. Os discípulos descerraram a pedra, porque se realmente aquele sepulcro que está lá em Jerusalém, que os evangélicos entendem que ali fora colocado o Senhor Jesus Cristo,
Ele está escavado numa rocha e tem um regozinho onde uma pedra redonda era colocada para fechá-lo. E eu entrei naquele sepulcro e não encontrei nenhum cadáver, não encontrei restos mortais de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Mas vamos mais adiante. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus vivo apresentou-se a testemunhas, homens e mulheres escolhidos por Deus para serem testemunhas de sua ressurreição. E começou com Maria Madalena, aquela mulher tão devota de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus apareceu para ela e confortou o seu coração. Depois ele aparece a duas Marias, Madalena junto com a outra Maria, que talvez seja a mãe de Jesus, a Bíblia não revela, mas a outra Maria, ele apresentou-se vivos a elas também. Apresentou-se vivo a 7 discípulos no mar da Galileia, naquela manifestação gloriosa, quando eles estavam desanimados. Jesus estava na praia, eles vinham de uma pescaria, eles: filhos, tens alguma coisa para comer? Eles disseram: não pegamos nada. Jesus deu um comando com a sua voz poderosa: lancem a rede e vocês colherão peixe. Eles lançaram a rede e pegaram grandes peixes para a glória de Deus e para atender as suas necessidades. Mas a outra aparição de Jesus é 2 discípulos a caminho de Emaús. 2 jovens desesperançados, desiludidos, e vinham conversando, tristes, porque estavam se relembrando dos acontecimentos da morte de Jesus Cristo, do seu suplício na cruz do Calvário. E chega de repente, o Senhor se encosta próximo deles e começa a conversar com eles e começa a mostrar pelas Escrituras que tudo que acontecera estava profetizado na Santa Palavra de Deus. E eles o constrangeram. Quando chegou a noite, Senhor, fica conosco. E até o hino é muito bonito, né? Fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia já declina. E a palavra diz que o Senhor entrou para estar com eles na mesa. Quando Jesus começa a partir o pão, eles reconhecem que aquele era aquele que vivia com eles, que tinha morrido na cruz e estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Mas depois a Bíblia diz que Jesus se apresenta a Pedro, depois a 10 discípulos, porque, irmãos, Tomé não estava com eles. E eles tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo ressurreto. A palavra de Deus diz que estavam com medo dos judeus, trancados, talvez no cenáculo. E a palavra diz: o Senhor apresentou-se diante dele, passou pelas portas fechadas, pelas paredes, e coisa extraordinária, o corpo glorificado, esta capacidade de se deslocar. Amém, queridos? No tempo e no espaço, não há limite para o corpo glorificado, para o Senhor Jesus Cristo. Ele chega naquela reunião e diz: paz seja convosco. Amém, irmãos? E começa a ministrar aqueles corações, mas Tomé estava ausente. O texto que eu li, meus queridos, ele fala justamente de Tomé. Eu estava pensando hoje em casa, por que é que Tomé não acreditava que alguém ressuscitara dos mortos? E eu me lembrei dos saduceus. Porque lá no meio do povo de Israel tem algumas instituições, alguns grupos religiosos, entre eles os saduceus. Tem os fariseus, saduceus, essênios, tem outros grupos, os herodianos. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Talvez Tomé tenha sido aquele discípulo influenciado pela cultura dos saduceus. E quando os discípulos disseram, os 10, vimos o Senhor, Tomé disse: de jeito nenhum, não acredito. Não acredito. Essa história não entra no meu coração e na minha mente, porque é impossível alguém restar dentro dos mortos. Isso era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Se eu não vir, se eu não tocar, se os meus sentidos não forem satisfeitos, jamais acreditarei na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Tomé era crente, como você é crente aqui nessa noite.
Amém, queridos? Mas deixa eu passar mais aqui, depois eu volto à história de Tomé rapidinho. Jesus ainda se apresenta a mais de 500 irmãos. E penso eu que nesta aparição, ele disse que cai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles ouviram estas palavras de Jesus Cristo. Só 120 perseveraram em oração. 380 crentes que viram o Senhor ressurreto perderam a bênção do dia de Pentecostes. Você que está faltando, reconsidere o seu posicionamento, porque você está perdendo a bênção de Deus. E a palavra diz, meus amados, que no dia de Pentecostes, aqueles 120 irmãos, dentre os 500 que viram Jesus pela última vez, diz a Bíblia, o Espírito cai sobre eles e ali começa a igreja a existir na sua expressão local, na sua expressão visível. Mas a palavra diz ainda que Jesus apareceu também a Tiago, irmão do Senhor, que seria o pastor da igreja de Jerusalém depois. E disse Paulo, e por fim apareceu a mim como um nascido fora de tempo. Paulo foi um caso especial, mas ele diz, eu sou apóstolo de Jesus, e porque eu vi o Senhor. Amém, irmãos? Então, meus queridos, esta ressurreição, ela foi testificada pelos que viram Jesus ressurreto, através dos sermões, dos escritos sagrados. A ressurreição de Cristo é o grande fato que autentica a eficácia da sua morte redentora, e a ressurreição de Cristo a morte de Cristo e a sua consequente ressurreição são os pilares da gloriosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E deixe abrir um parênteses aqui, depois eu volto à questão de Tomé. Olha, irmãos, o Evangelho está sendo pregado no mundo neopentecostal. Esse Evangelho não é o Evangelho de Jesus Cristo, não. Porque o Evangelho de Jesus Cristo ele está calcado, está alicerçado, tem como pilares a morte e a ressurreição do nosso Rei Salvador Jesus Cristo. Você só pode dizer que pregou o Evangelho a alguém quando você diz Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Aí está a mensagem do Evangelho, na sua essência e na sua pureza, e essa mensagem é eficaz. Porque Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas me deixe voltar agora para Tomé. Eu queria voltar um pouquinho e contextualizar a mensagem e falar ao seu coração nesta noite em nome do Senhor. Primeira coisa, irmãos, perder uma reunião do povo de Deus é perder uma bênção de Deus destinada àquela reunião. Não sabemos por que Tomé perdeu aquela reunião. Quais as razões que ele poderia apresentar diante do Senhor, seu Deus. O momento era um momento de crise, Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido sepultado, havia uma notícia, uma informação que ele estava vivo novamente. Era algo novo, estava surgindo no meio do colégio apostólico. E os discípulos, seus colegas de ministério, dizendo, vimos o Senhor. Ele disse, não acredito. Não acredito. Porque não estava naquela primeira reunião que o Senhor se apresentou vivo. Irmãos, eu queria nesta noite lembrar você a necessidade de nós estarmos juntos na casa do Senhor. Fazemos o possível para não perdermos as reuniões da igreja, porque Deus tem uma bênção em cada reunião. Considere isso. Olha, o culto que você acha assim talvez menos importante, mas é culto que nós celebramos ao Senhor. E quando este culto é celebrado de coração a Deus, Deus, em contrapartida, ministra ao meu, ao seu, ao nosso coração. E a voz do Senhor é poderosa, ela é cheia de majestade. E através dos cultos da igreja, o Senhor ministra o coração, o Senhor renova as nossas vidas, o Senhor restaura o seu povo, o Senhor faz maravilha, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A segunda coisa, irmãos, é que Deus não desiste do seu povo.
Diga amém, meu querido. Diga o seu, eu não gosto muito de dizer isso não, porque a gente vai acostumar assim, parecer com o mundo neopentecostal, mas diga ao seu colega que está ao seu lado que Deus não desiste de você. Você crê nisso, irmão? Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Mesmo você seja, às vezes, uma pessoa faltosa. Não estou falando aqui em falta de disciplina, de pecado. Estou falando, às vezes, a vida da gente assim, sem muita atenção o que está acontecendo no reino de Deus. Porque, olha, irmãos, essa segunda aparição de Jesus para o colégio apostólico visava unicamente alcançar o coração de Tomé. Glória a Deus por isso. Porque Deus não desiste daquela pessoa que Ele escolheu para a salvação. Deus vai tratar com você, meu querido irmão. Dê glória a Deus por isso, porque ai do homem, da mulher, que Deus não tem interesse na sua vida. Ai do homem, da mulher, que Deus não fala mais ao seu coração. Porque se você é de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, porque Deus não desiste de você. Imaginemos agora, irmãos, como Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, onipresença, reserva uma reunião só para tratar com o apóstolo seu Tomé, o incrédulo. Já pensou? Às vezes Deus prepara um culto para falar só uma pessoa. Às vezes Ele fala o pregador. Às vezes eu digo, rapaz, eu do culto, penso que eu preguei, nem eu aguentei a pregação. Aí depois alguém chega, pastor, foi uma bênção, Deus falou no meu coração. Sabe por quê? Porque Deus tem interesse na sua vida. Então o propósito era Deus queria tratar com Tomé, como tratou com Pedro, quando Pedro negou. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, Jesus foi tratar com ele. Pedro, tu me amas? A quantidade de negação, a quantidade de perguntas que Jesus fez para aquele apóstolo. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí Pedro se derrete, não aguentou mais a poderosa voz do Senhor falando no seu coração. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Louvado seja Deus. Deus não desiste de você. Ele vai criar as circunstâncias para tratar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei qual é. Isso é do arbítrio dele. É competência dele. É da onipotência dele. Da soberania dele. Deus irá tratar com você porque Ele tem interesse na sua vida. Louvado seja Deus. Nas suas crises e nas suas dificuldades. Nas suas dúvidas, nas tentações e nas suas fraquezas. E agora o Senhor se apresenta novamente. Tomé está ali. Tomé era crente, ele se lembrava de ir para as reuniões da igreja. Na outra reunião estava lá, 8 dias depois, o Senhor se apresenta e se dirige para ele. Imaginemos agora aqueles 11 homens, porque Judas não estava mais lá. Judas já tinha saído para o seu próprio lugar de destruição, de suicídio, de desgraça. E o Senhor se apresenta aos 11 restantes e chama Tomé pelo nome. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus te conhece, meu querido. Você está pensando se está esquecido da parte de Deus? Por hipótese nenhuma. Ele conhece você. Amém. Deus conhece você. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Você, meu querido militar, pessoa de Aparecida, Deus te abençoe. Deus não desiste de nós, bendito seja o nome. Porque um dia, se Deus desistir de nós, em nossas crises, em nossas dúvidas, em nossas dificuldades, nós estamos arruinados. Mas glória a Deus por isso, que Ele não desiste de você. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus, irmãos, Ele trata com cada um dos seus, focando no problema principal. No caso de Noé, ou melhor, de Tomé, a sua incredulidade.
Eu não sei se você aqui nessa noite você tem esta fé viva em Jesus Cristo. É preciso ter. Porque esta fé no seu coração, meu querido, por menor que seja, ela vai te alçar à presença de Deus. João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele diz que ele que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus, quando trata, Ele trata justamente naquele problema, naquela dificuldade, naquela fraqueza, naquela crise, no âmago da questão. Diz a Bíblia que o Senhor chega para ele, diz a palavra, e disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A crença na ressurreição de Cristo é essencial para a salvação. Sabia disso, irmãos? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão da salvação, e com o coração a gente crê no Senhor e revela esta graça. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que o tratamento de Deus nos leva a uma consagração maior da vida. Louvado seja Deus. A crise está passando, minha irmã, meu irmão. Deus tem um propósito muito maior com ela. Porque observe que quando Tomé, o texto não diz que ele fez a experiência, que ele tocou nas mãos de Jesus, que ele não chegou a sua mão, o seu dedo no lugar onde a lança do soldado romano furou. O texto não diz. Apenas o Senhor disse: toque, veja. E aí aquele homem desaba diante de Deus e disse: Senhor meu e Deus meu. Diga comigo: Senhor meu e Deus meu. Desabou o homem na presença de Deus. Amém, irmãos? Olha, as nossas crises, as nossas dificuldades sendo tratadas por Deus sempre é para fortificar a nossa fé. Tenha paciência. Você ouviu a pregação ontem do pastor? Cala a boca, não foi mandando sem passasse. Calasse a boca nas crises, nas dificuldades, e olhasse para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Deus está tratando com a sua vida, e o crente é o único povo que terá um final feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus vai mover céu e terra em seu favor. Louvado seja Deus. As portas serão abertas por Deus na sua vida. Porque Deus não desiste de você, tem um propósito na sua vida. Você é um filho de Deus. E todas as circunstâncias, sejam lá favoráveis ou desfavoráveis, convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho esperança, irmão, no meu coração, de que Deus vai restaurar muitas vidas nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Como restaurou a Tomé, cheio de dúvida, cheio de preconceito, cheio de dificuldade, em crise. Mas Deus falou o seu coração, mostrou as evidências de sua morte e de sua gloriosa ressurreição, e ele quebrou diante do seu Senhor meu e Deus meu. Você crê nisso, irmão? Amém. Alguém disse aqui que crê. É gênio só. Você viu como o presente está bonito? Mudou o penteado, está lindo, viu, gente? Ô glória, negócio de crente mesmo, né, irmãos? Meus queridos, aí para encerrar esta mensagem, nesta noite, é revelado nesse texto sagrado, já no final da conversa de Jesus com aquele apóstolo, o Senhor disse para ele o seguinte: porque às vezes a gente só quer crer naquilo que a gente vê, não é? Aliás, nós estamos num mundo onde as emoções são estimuladas. Nós tivemos um culto onde
Né? Eu vi uma irmãzinha lá atrás, eu vi ela pular e bater no teto. Estava a alegria daquela mulher, na presença de Deus. Né? As emoções fazem parte do ser humano, não resta dúvida nenhuma. Nós não queremos um culto só técnico, e ninguém dá glória a Deus, nem aleluia, ninguém aplaude o Senhor. Não, queremos um culto onde as emoções sejam também estimuladas. Mas, irmãos, eu queria lembrar a vocês que não é só a questão do misticismo que nos faz se aproximar e receber as bênçãos de Deus. É preciso que a gente bote os pés no chão, porque a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Nós nos movemos pela fé, meus queridos. Não é pelo que nós vemos, pelo que nós observamos, pelo que nós sentimos, mas é pela declaração da palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Por ela, diz a Bíblia, os antigos alcançaram bom testemunho. E a Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá. Eu, contando a experiência minha, eu passei uma época difícil na minha vida, porque eu vivia pelas emoções. O culto hoje foi uma bênção porque eu senti. Eu dizia, né? O culto hoje não foi uma bênção porque eu não senti. Eu ficava nesse negócio, altos e baixos. Hora estava pegando fogo, eu estava na geladeira, aperrei mal do mundo, porque ainda não tinha aprendido a viver pela fé. Depois Deus se levando pela palavra a viver pela fé. Pode estar pegando fogo, pode estar na geladeira, no Polo Norte, não interessa. A vida é estabilizada na presença de Deus. Bem-aventurados que não viram e creram, foi a palavra final de Jesus para aquele apóstolo, e a partir dali Tomé foi outro homem para a glória de Deus. Se você nessa noite se levante da crise que você está vivendo, deixe Deus tratar com você, porque Ele está tratando, porque Ele vai levar você a uma vida muito melhor em termos espirituais, para a glória dEle, a alegria sua, da sua família, da sua igreja, daqueles que te servam. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém? Quer fechar os seus olhos? Quer dizer a Jesus nessa noite: Senhor meu e Deus meu? Quer dizer, todo o seu coração diga: Senhor meu e Deus meu. Confesse a Jesus nessa noite. Ele ama você, Ele tem interesse na sua vida. Meu querido, Deus está tão preocupado com você, que Ele está mandando essa mensagem ao seu coração nesta noite, porque Ele quer fazer de você uma bênção em suas mãos. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Eu vou te dar o presente dela para orar pela igreja nesta noite, e você, meu querido, se derrame diante do Senhor nesta noite, porque Deus não vai desistir de você, não desistirá, porque você faz parte do seu plano eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos. Deus grande e poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Deus, nós te rogamos o teu socorro para cada um de nós, Senhor. Tu conheces as nossas vidas, tu sabes, ó Deus, as nossas fraquezas, Senhor. Ó Deus, nós te rogamos, Senhor, a tua direção, Senhor. Deus, tu conheces o nosso sentar e o nosso levantar. E pedimos a tua graça, rogamos a tua misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Bendito seja o teu nome. O Senhor é maravilhoso, grande é o teu poder, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Deus, nós clamamos, Senhor, nesta noite. Tira de dentro do teu povo aquilo que não te agrada, ó Deus. Tira a tristeza e coloca a alegria do teu Espírito Santo, Pai. Oh, bendito Deus, Senhor do céu e da terra. Seja com o teu ministro, Pai. Dás a ele sabedoria, Senhor. Sabedoria do céu. Vindo de ti, Senhor, nós te rogamos nesta noite. Seja conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que reina para sempre. E amém.